Tem gente que ama, tem gente que odeia, não pode ouvir falar. Eu estou falando das tesouras desfiadeiras, as tesouras dentadas. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E nós estamos em mais um encontro Cortes Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. E o meu assunto desta noite está aqui, ó. Esse é o nosso encontro. Vamos falar um pouquinho e vou passar para vocês algumas dicas valiosas de uma das ferramentas que pode sim melhorar muito o teu acabamento nos cabelos curtos. Exatamente isso. Alguns detalhes aonde as coisas começam a dar errado. Por que não tiramos tanto proveito dessa ferramenta? Porque algumas pessoas não gostam tanto dela. Vou mostrar um pouquinho para vocês na prática no nosso encontro de hoje. Certo, pessoal? Vamos lá. Boa noite a quem está comigo, sejam bem-vindos. Daniel, Fábio, meu amigo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Falar delas um pouquinho. A primeira questão, tá? Vocês notam que todas essas tesouras são tesouras que eu utilizo aqui no meu salão. Paulo, mas então tu usa todas essas em um cabelo? Não. Mas conhecendo as minhas ferramentas, eu sei exatamente como cada uma delas trabalha. E conhecer uma ferramenta desfiadeira, a tesoura dentada, como eu costumo chamar ela, uso mais o termo tesoura dentada do que tesoura desfiadeira. Mas falamos destas tesouras, certo? Quando eu estou em uma sala de aula, muitas vezes as pessoas, as minhas alunas, os meus alunos, eu falo, pessoal, agora chegou a hora do cabelo curto, eu preciso dar uma conferida na tesoura dentada de vocês. Me mostrem as tesouras de vocês. E aí o que acontece? Quando eu me aproximo, quando eu vejo algumas tesouras, eu falo, nossa, essa é a tesoura dentada que tu utiliza? Por isso talvez a gente não consegue tirar o máximo proveito dessa ferramenta. Quantas tesouras que elas são endurecidas. Ou quando eu vou fazer um teste, eu aperto no cabelo e a cabeça vem junto. Uma boa tesoura dentada começa num princípio de um teste que eu gosto que todo mundo faça. Tá? Para mim, ela precisa. Claro que aqui é um teste, eu não estou cortando o cabelo, mas quero que vocês compreendam isso. Tá? Quando eu fecho ela precisa deslizar sem puxar. Muitas vezes, quando eu testo algumas tesouras de algumas pessoas e eu fecho ela, o cabelo às vezes vem junto. Mas, Paulo, por que isso é importante? Bom, o meu trabalho, principalmente em acabamento, refino de cabelos curtos, ele tem muito na tesoura desfiadeira, na tesoura dentada. O embasamento, principalmente nas partes mais curtas, rodamuinhos, tendões, a nuca, enfim, as concentrações, densidades. Ela é uma ferramenta de amizade entre as densidades. Quem corta muito cabelo masculino, então, fundamental para harmonizar as densidades que começam a rarear, principalmente nas partes altas da cabeça, de muitos homens. Mas, Paulo, eu não corto cabelo masculino, só corto cabelo feminino. É cabelo, é na cabeça. Não importa o sexo, nós vamos entregar para nossas clientes refino, um bom cuidado, com uma boa ferramenta. Então a primeira dica sempre assim, ó, testa a tua tesoura dentada. Só que a tesoura desfiadeira, a tesoura dentada, ela precisa de um movimento, tá? Vocês já me viram falar muitas vezes que a tesoura de corte, por exemplo, está aqui, ó, né? Quando eu vou fazer acabamento, eu gosto de trabalhar com ela muito leve, movimentos fluidos, principalmente quando eu vou trabalhar em canais ou slice, tudo é muito fluido, certo? Com a tesoura dentada, também o movimento é leve e fluido, mas eu preciso que ele seja firme, certo? Ou seja, quando eu abrir, quando eu fechar, eu tenho que fechar, tá? É diferente de uma tesoura que eu vou trabalhando da forma suave, fluida, com o meio dela, só abrindo e fechando, ou quero fechar com medo e você vai puxar, talvez vai puxar, tem que tomar um cuidado. E como que isso começa a ser aperfeiçoado? Como que uma tesoura dentada começa a ser aperfeiçoada? Primeiro, eu tendo uma boa tesoura dentada. Vocês já viram
Eu mostrar que eu preciso bater a tesoura e ela tem que sair. Olha lá, eu fecho ela e ela tem que sair. Eu não posso ter uma tesoura dentada que ao fechar, puxa o cabelo. Às vezes algumas crianças ou algumas pessoas dizem assim, nossa, eu tenho trauma daquela tesoura, porque vinha que puxava. Claro que a tesoura podia ser velha, mas também a utilização tem que ser diferenciada. Quando vamos trabalhar com a tesoura desfiadeira, nós precisamos completar um movimento, certo? E não ter medo e antes de fechar, sair com ela. Então, testar ela, ver se ela está ok e aperfeiçoar o movimento, tá? Vocês já me viram falar muitas vezes em relação às posições das tesouras, da tesoura na mão, certo? Quando a gente fala posição 1, 2, 3, 4 e a 5, certo? Com a tesoura dentada, desfiadeira, eu não utilizo muito a posição 5, mas a variável dela sim. Navego muito, quero chamar a atenção para vocês da importância, vou mostrar, preparei um exercício para nós hoje à noite, onde eu vou falar da importância da boa posição da tesoura em relação à ergonomia e à execução em relação à estrutura. Tem detalhes importantes que começam, tá? A partir da forma como vamos segurar a tesoura. Lembro sempre a vocês, basicamente, não sei, mas assim, ó, em essência, nós precisamos nos acostumar a trabalhar bastante com o polegar movimentando, tá? O polegar movimentando. E o mínimo possível, a mão inteira. Eu não estou dizendo que vez ou outra não vamos mexer a mão inteira, tá? Entendam bem isso. Mas nós precisamos mexer mais o polegar para evitar lesões, certo? E principalmente quando estamos trabalhando com cabelo curto, eu vejo muitos dos meus alunos, muitas das minhas alunas fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu erguer até um pouquinho mais a minha modelo, porque quero mostrar um pequeno detalhe para vocês, tá? Os barbeiros, por exemplo, que lidam 99% com cabelos curtos, eles vão ter muito mais facilidade nessa motricidade fina de repetidos movimentos, porque um cabelo curto, e 99%, 98% talvez dos homens que tu conheça, tem um cabelo mais curto, certo? São poucos que têm um cabelo mais longo no corte e a tesoura mais longo. Tanto que muitos dos meus alunas, por exemplo, que são barbeiros e barbeiras, no corte longo, que são outros tipos de movimento, tem mais dificuldade. E no corte curto, como fazem o movimento várias vezes, já tem uma motricidade de controle de pente, ferramenta, giro, condução, pente e tesoura, se dão melhor. Algumas profissionais que cortam menos cabelos ou masculinos ou cabelos curtos, quando chegam nesse tipo de cabelo, a motricidade é exigida. O controle do pente, das posições... Ó, voando, vamos girar, deixa cair. O controle do pente, das posições, tudo isso é muito valioso, tá? E vai sim ajudar. Primeiro, como falamos, na ergonomia, mas principalmente no resultado. Ou posso falar, principalmente na ergonomia, porque sem saúde ninguém vai à frente. Uma lesão, uma dor te impossibilita de praticar aquilo que tu mais ama, que é cortar cabelo. Então, sempre vamos nos cuidar e nos precaver com movimentos saudáveis, certo? Nosso corpo não adoeça. Com o passar dos anos, eu conheço muitos profissionais que já têm problemas tanto aqui no pulso, quanto algumas pessoas aqui em cima, conforme a altura da cadeira e a utilização dos braços de maneira incorreta. Então, como amamos aquilo que fizemos e queremos praticar por muitos anos, temos que cuidar sim da nossa saúde, porque senão a gente tem uma vida útil de trabalho que não é tão extensa. Começa a estourar a perna, começa a estourar as costas, começa a estourar partes da mão, do punho, do cotovelo, dos ombros, que nós precisamos daí atrás de anti-inflamatórios e remédios, quase quando é tarde demais, certo? Então, como falava para vocês, trabalhar com a tesoura dentada é muito importante. Eu quero que vocês analisem o seguinte comigo, tá? A maior parte das pessoas, quando eu conduzo um treinamento, segura a tesoura dentada na ponta do dedo, olha aqui, ó, tá? Seria uma posição 3. Só que trabalhando na cabeça, eu quero que vocês observem o movimento natural. Veja,
a inclinação da lâmina e a inclinação do meu cabelo. O meu cabelo está aqui, ó, tá graduado. Tá vendo? Olha lá, ó, tá graduado, certo? Então, muitas pessoas quando começam aqui assim, começam a... Isso, melhor, Paulo, ali. Começam a avançar sobre a graduação. Como assim, Paulo? O que tu quer mostrar com isso? Olha o gráfico lá atrás. Vou até desenhar, isso é só um alerta, tá? Porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu trabalho muito com as fases que eu chamo da textura. Fases da texturização. A fase 1 inicial, pós-estrutura, né? Primeiro, o que nós vemos aqui, por exemplo, é uma construção de uma estrutura, certo? Lá uma graduação alta, ok? Então vamos supor que eu vim aqui e trabalhei, ó. Foi lá, achei o meu ponto de corte, ok? Fui lá e cortei. Estrutura, certo? Fiz as conferências, construí o cabelo. Quando eu vou observar isso, ainda na fase úmida, por exemplo, ou na fase seca, eu vou notar que o cabelo está bem cortado, como vocês podem ver aqui. Posso ter feito cross-check, está tudo certinho. E aí? Não significa que ele está assentado, encaixado no crânio, fluido, leve, em paz com os rodamuinhos, em paz com as densidades distintas, menos cabelo, mais cabelo, o osso occipital, os tendões, as curvaturas, aonde há mais concentração de fio, os rodamuinhos para onde eles se direcionam. Então, primeiro nós aprendemos a construir muito bem, esse é um dos focos do nosso treinamento sempre, construir, usando as técnicas de corte, posicionar essas técnicas de corte em figuras geométricas para que eu entenda se eu estou andando com a mecha, se eu estou parando, por que eu estou parando, por que estou dividindo inclinado, essa compreensão. Se eu estou graduando, se eu estou fazendo camada, se eu estou conectando uma graduação com uma camada no topo, enfim, o que eu estou fazendo, certo? A partir dali, eu construo muito bem, sempre conferindo, e aí passo para as fases de refino. Mas o meu assunto com vocês é cabelo curto e tesoura dentada. Quando eu falo da posição da mão, muitas pessoas trabalham desse jeito. Aí, veja, olha o pulso torto para fazer uma nuca. Muitas vezes eu vejo isso, tá? Em sala de aula, principalmente, onde a gente lida com a vida real, com as dificuldades reais das pessoas. Por isso que eu alerto, porque o mundo não é assim, o Paulo faz, mostra perfeito, e eu tenho a certeza que vocês ali que me assistem vão pegar e vão fazer. Se fosse assim, em uma sala de aula presencial, onde eu estou ali e demonstro uma vez, duas vezes, três vezes, uso quadro, uso isso, as pessoas vão para a prática e às vezes usam certos movimentos que elas tinham certeza ou havia, me parecia, a compreensão de que não eram para ser realizados. Por isso eu sempre alerto, a sala de aula me faz um educador online muito melhor, eu fico feliz porque eu sempre vou alertar vocês, além do que eu acredito que vocês possam estar entendendo à distância. Se eu só mostrar a habilidade ou cortar rapidamente, eu posso ter certeza que ali onde vocês estão, quando forem praticar, talvez não vão ficar atentos a alguns detalhes. E é dessa forma que a gente vai crescer, sempre juntos, sempre com calma, sempre com uma construção que tenha variação, que eu posso imaginar que tu talvez vai executar o movimento dessa forma, como a gente vê muito, sabe, o acabamento assim com a mão, sabe? A mão torta e subindo, e aí abatendo a tesoura de uma maneira que não há um sentido. Primeiro, vamos desentortar o pulso, olha lá, vamos palma para frente. Só que se eu deixo, veja só, a tesoura lá na pontinha do dedo, que eu chamo de posição 3, ó, 1, 2, 3, certo? A tendência da tesoura inclinada dessa forma é que a gente vá avançando, tá? Porque para eu fazer o acabamento, eu vou ter que me entortar, veja, eu já comecei a me entortar. Tudo isso a gente trabalha no nosso curso, demonstrando, claro que aqui é uma live, eu estou mostrando para vocês de uma forma de alerta, para que vocês parem e reflitam. Será que eu estou tirando o máximo das ferramentas que eu tenho? Será que eu não posso melhorar o meu movimento e o meu cabelo curto e acabamento? Às vezes, compreendendo como utilizar a ferramenta.
Perceba que se tu tens um tênis muito confortável, maravilhosamente macio, mas tu calça ele em pés avessos, aquele conforto pode sumir. Vou eu condenar o tênis? Talvez vou eu condenar a tesoura dentada, que ela está lá parada e tu não utiliza ela? Será que eu estou usando ela da forma correta? Sempre podemos melhorar, tanto a motricidade e execução, quanto as ferramentas. Às vezes temos uma motricidade já avançada, e aí vamos trabalhar com ferramentas incríveis e vamos sim ter resultados diferentes. Tá? Não vou dizer que uma ferramenta boa não faz diferença. Faz diferença, certo? Mas ela não corta sozinha. Assim como um carro maravilhoso não se guia sozinho, certo? Ele precisa de um bom piloto, precisa de uma motorista bacana. Então, a tesoura de qualidade, uma tesoura que tu bata e não puxe, ok, mas tem que estar em mãos treinadas e orientadas, e todo mundo pode aperfeiçoar. E a minha certeza de falar isso para vocês é o seguinte: quando eu estou lá, há muitos anos presente já em uma sala de aula, observando as pessoas, vejo exatamente um comportamento de por que muitos cabelos curtos não alcançam o resultado desejado. Pela forma que seguram a tesoura, pela ferramenta que às vezes está mal regulada, que já tem que ser aposentada, mas principalmente pela variação dos movimentos. Nós precisamos variar os movimentos para sair apenas deste movimento, que eu vou falar com vocês, mas depois eu vou dar umas dicas diferentes também de acabamento em cabelos mais curtos, tá? O que eu falei para vocês? A tesoura lá na ponta do dedo, ela fica em ângulo, veja, inclinada. Eu preciso subir nesta direção, ó, igual está lá, certo? Aqui eu preciso subir. Então, quando eu trabalho com a tesoura, ao invés lá da ponta do dedo, que ela já fica inclinada, eu trago ela aqui para a posição 1 e eu me posiciono com o meu polegar levemente para fora, acho um calço e eu posiciono a tesoura perfeitamente, veja, inclinada conforme a figura do corte. Eu consigo trabalhar respeitando melhor, me posicionando melhor. Mas notem, se eu posicionar o polegar lá para dentro, a tesoura já foi lá para frente, já inclina, e eu já começo a ou ter que fazer isso, me entortando com o pulso, ou criando um movimento que muitas vezes é de avanço. Paulo, que movimento é esse de avanço que tu estás se referindo? Bom, vou mostrar aqui, ó, desenhar rapidinho aqui no nosso quadro. Olha lá. Acho que vai pegar bem certinho. Aqui, ó, tá? Vamos focar nesta figura aqui, certo? Pois bem, quando eu venho com a tesoura e eu avanço, por exemplo, ao invés de respeitar, dá uma olhada lá, ó, vamos seguir o movimento. Ó. Ao invés de respeitar a figura da graduação, tá? Trabalhar com o pente, por exemplo, e subir respeitando a figura da graduação, aonde eu vou afinar a estrutura, principalmente na primeira fase, nesse terço final que é próximo às pontas, como se fosse isso aqui, ó. Ok? Fica visível para vocês, está sutil, mas notem como eu criei uma suavidade, certo? Respeitando a estrutura. Isso numa primeira fase de texturização é fundamental, porque eu criei, lembrem, eu cortei a estrutura e começo a primeira fase de textura. Eu vou recolher o cabelo um pouquinho, vou fazê-lo assentar-se no crânio. Paulo, mas ele não fica perfeito. Eu sei, é a primeira fase, depois eu vou para as partes pontuais. Só que eu vou mostrar para vocês alguns cuidados que eu tenho que ter, tá? Se eu saio batendo tesoura moda louca, olha, vou começar desse ponto e vou subir reto. Ó. Olha lá. O que eu fiz sem perceber? No começo, eu trabalhei no terço final. Ok, aqui temos o mesmo ponto. Mas conforme eu vou subindo, eu vou criando um acabamento e uma textura um pouquinho mais profundo, talvez, tá? Aliás, talvez não, mais profundo, e que visualmente, o que eu tenho aqui agora, ó, do curto ao longo, é uma outra forma. Ou seja, eu saí
Eu saí da graduação e bati a tesoura dentada internamente, sem perceber, encurtando demais esse fio aqui de cima, tá? Internamente, e criando uma outra figura interna, olha lá, ó, tá? Do curto ao longo. Paulo, isso é certo ou errado? É certo e errado. Depende o que eu quero. Mas quando nós estamos construindo e tendo controle do que estamos fazendo, eu não gosto de bater a tesoura dentada, a tesoura desfiadeira, moda louca. Aqui, ó. Num cabelo curto, a habilidade é diferente de não se importar com o que você está se fazendo. Eu posso fazer de uma maneira rápida, certo? E consciente. Então, quando eu opto, primeiro, pensem comigo, primeiramente, segurando a tesoura da forma correta, tá? Não lá na ponta, para que eu consiga trabalhar. Se eu precisar fazer isso aqui, deixa eu afastar para vocês enxergarem. Dá uma olhada só, tá? Vamos imaginar que eu vou subir com a boneca aqui, ó, segurando na ponta da tesoura, e eu vou subir, tá? Para eu fazer o movimento correto, eu tenho que me entortar, certo? Sendo que quem precisa trabalhar e se posicionar é a ferramenta, não o meu corpo. Veja o meu pulso como sobe reto agora, respeitando a figura desde lá de baixo, subindo em graduação. Se eu seguro aqui, eu preciso vir com o pente e eu vou me entortando. Veja, já fiz uma serpente aqui, ó, com o meu pulso. E eu perco, às vezes, o controle. Paulo, eu faço de outro jeito, eu faço e não acontece nada. Bom, vamos lá, vamos por partes. Se tu tens um talento de percepção, de construção, que tu faz segurando a tesoura de outros, cara, é bacana. Mas quando a gente está compartilhando informações, a gente precisa passar a informação para que ela faça sentido, que tu domine ela e que depois tu crie, como se fosse um ritmo, solos de guitarra incríveis, mas que tenha sentido e que tu controle e possa repeti-los. Assim, cara, toca de novo para mim. Não sei, baixou um espírito aqui, eu criei um solo, não sei que corte eu fiz, ficou legal, o cliente adorou. Cara, ela voltou, meu. Ela voltou. E uma cliente, quando volta, eu sempre falo, nunca vou cansar de falar, repetir, ela tem direito de receber o que ela veio buscar. E se ela veio buscar o mesmo corte, tu tem que ter construído ele conscientemente, olha lá, e entender, certo? Que se ela demorou 2, 3 meses e esse cabelo cresceu, olha lá no quadro, lá o meu pente, lá, esse cabelo cresceu, a ponto de quando tu recortar ele, de novo, acompanha o raciocínio, ó. Cortei o cabelo aqui, ó, tá? A cliente voltou em 3, 4 meses. Opa, bastante cabelo. Isso significa que quando eu recortar ele, talvez internamente toda aquela textura que eu criei, ela já se desfez. Agora, se eu cortei o cabelo, ele cresceu um pouco, em 1 mês e meio, 2, a cliente voltou, eu tenho ainda internamente muito da suavização através das técnicas de texturização e isso implica em uma suavidade maior na hora de reproduzir a textura novamente. Sempre vou falar para vocês, textura é bom senso. É bom senso, mas eu preciso entender como eu uso, de que forma eu vou tirar o melhor de uma ferramenta, certo? Variar os movimentos. Paulo, variar os movimentos? Sim, olha lá, tá? Vamos subir aqui, ó, tá? Para que eu possa, junto com vocês, subir, ó, olha lá, respeitando a estrutura, dá uma olhada lá, ó. E não avançando na estrutura, criando aqui em cima, ó, aqui, por exemplo, um ponto muito mais curto de avanço de textura do que aqui. Essa forma de texturizar sem ter a consciência é o que faz muitas clientes reclamarem. Nossa, eu fui lá pedir um corte e de repente ele ficou muito curto. Tem muito profissional que se perde
durante a construção, principalmente quando o cliente pede uma transformação. Presta bem atenção nisso, vê se já não aconteceu contigo. Quando nós estamos fazendo uma transformação de um cabelo que vem bem longo, olha lá, tá? Lá no nosso quadro, bem longo, independente da figura e da técnica de corte que ele chegue, tá? E eu vou fazer ele curto, eu preciso ter um projeto de comprimento, depois uma primeira fase de refino, de avanço sobre a estrutura, olha lá, avancei um pouco, e depois eu vou personalizando para ajustar aquele cabelo ao crânio. Principalmente em cabelos curtos, eu preciso ajustar ao crânio. Essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm no cabelo curto, porque o cabelo longo, ele sussurra erros, sussurra. O cabelo curto, ele berra os erros. Se eu corto um cabelo longo em 1, 2, 3, 1, 2, 3 partes, num cabelo curto são 33 partes, talvez micromovimentos, que são influenciados pelas linhas de entrada, pelas faltas de cabelo, pelos excessos, pelos rodamuinhos, pela falta, pela textura, que às vezes é mais lisa, pelo rodamuinho da nuca. Aqui tem menos cabelo, aqui tem muito mais. Isso grita no cabelo curto. E nós precisamos de boa ferramenta. E estas ferramentas aqui, as tesouras dentadas, as desfiadeiras, são grandes parceiras em cabelos curtos. Eu, Paulo, não costumo utilizar elas muito em cabelos longos, tá? Em cabelos longos. Teremos mais assunto para falar sobre isso com vocês. Mas não sou contrário, apenas não utilizo, porque dá um outro resultado e esse resultado não me agrada tanto visualmente, eu como designer, o meu olhar sobre o refino do corte. Mas também, se tu usa e está feliz e a cliente também, maravilhoso, tá? Mas em cabelos curtos, na nuca de um Chanel e no cabelo curto, inclusive chegando mais perto do crânio, mais próximo da raiz, tá? Porque quando eu tenho uma faixa muito escura, uma faixa muito clara, eu preciso trabalhar com a tesoura avançando um pouquinho. Quando eu tenho densidades muito maiores, com densidades muito menores, eu preciso trabalhar com a tesoura de ponta de tesoura dentada, desfiadeira, cortando um, pulando um, cortando um, pulando um, para harmonizar e encaixar. Paulo, ponta de tesoura? Sim, por isso que tu precisa trabalhar sempre as posições da tesoura. Perde o vício de trabalhar com o polegar lá para dentro, tolado para dentro. Tá? Vamos começar a suavizar isso. Isso vai melhorar muito os teus movimentos, porque se tu usa o teu polegar muito para dentro do anel da tesoura, quem tem que se mexer é o teu corpo. Veja. É o teu corpo. Quando tu utiliza o polegar levemente para dentro, só como um apoio, quem começa a mexer é a tesoura. A tesoura se posiciona em ângulos mais adequados. A tesoura ataca em ângulos mais adequados. Por exemplo, a forma clássica que todo mundo utiliza a tesoura dentada, que seria desta forma, por exemplo, certo? Uma, duas, três, e sempre subindo. Por que, Paulo, uma? Por que uma, duas? Por que uma, duas, três? Porque cada ferramenta, ela tira uma quantidade de fios. Tu tens que conhecer a ferramenta que utiliza, tu tens que dominar ela para poder escolher. Por isso que eu, no começo do nosso encontro, mostrei tantas tesouras dentadas que utilizo. Cada uma delas é diferente. Entenderam? Elas me dão resultados diferentes. Ai, Paulo, tu usa tesoura só para se mostrar. Não, eu uso ferramenta, entendeu? Eu chamo assim, para cada parafuso, uma chave. Então, às vezes, se eu tentar trocar um parafuso com uma chave que não é adequada, né? Claro que tem algumas chaves meio universais que tu utiliza, que ela se adapta, mas em alto nível, tu precisa da ferramenta certa. Então, ela bem trabalhada nas tuas mãos, que não puxe, tu vai conseguir variar o movimento. Veja, daquele movimento, polegar para dentro, ponta do dedo,
que te faz trabalhar torta, tá? E abrir as duas partes da mão, o polegar e os dedos, ó, como se a mão estivesse falando, ó. E isso aqui para a saúde é muito prejudicial aqui, ó. Tá? Aqui assim, ó, começa a subir e descer demais, começa a subir e descer, mexer toda essa parte. Quando eu estabilizo mais os meus dedos e mexo só o polegar, tudo isso aqui fica estático e parado. Então diminui muito lesão, não é só a execução, é a tua saúde. A posição, por exemplo, que nós vamos trabalhar mais é essa aqui, ok? Pente sobre tesoura, olha lá o polegar. Pente sobre tesoura, tesoura sobre pente, aliás, né? E sempre respeitando as estruturas, primeiramente, principalmente no cabelo curto. A partir daí, eu preciso sair dessa posição e conduzir a tesoura vindo para 2, para 3 e até mesmo para 4. Para quê? Para trabalhar muito de bico de tesoura dentada. Mas se eu seguro ela aqui, eu tenho que me entortar para fazer isso. Eu perco mobilidade, é como se eu fosse traçar um olho na maquiagem segurando o lápis assim. Eu consigo traçar, mas eu perco a motricidade fina, o sutil, a extensão da minha mente no cabelo. Por exemplo, quando eu vou trabalhar em um cabelo curto, na técnica de canais, eu posso vir suavizando a nuca, veja, de baixo para cima. Posso trabalhar invertendo ela agora de cima para baixo, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Já gira a tesoura, já personaliza. É uma conversa, é uma conversa. Agora, se eu tenho ela lá para dentro do polegar, eu perco a capacidade do sutil, do refino, do cuidado. Então, toda hora a tesoura sai da posição 3 para 4. Da 3 para 4, dedo por cima, dedo atrás da tesoura, dedo por cima, abrindo e fechando, certo? Aqui. Tudo isso, e ela navega, ora ela vem para cá, porque ora eu vou inverter o movimento para o outro lado, veja. Então, a tesoura que inverte, e não eu que me entorto todo. Isso é muito valioso para todos nós, entendermos como nós vamos manipular a tesoura. E eu trabalho muito isso nos meus treinamentos. Por quê? Porque quando, veja só, há uma construção do que se quer, tá? E o que se precisa fazer para alcançar o que se quer. Tu que me assiste agora ao vivo, tu que está vendo esse vídeo em outro momento, eu tenho certeza que tu tens muito desejo de aperfeiçoar os teus cortes curtos, o corte Chanel, mas principalmente as pessoas me trazem muita dificuldade assim de Paulo, eu tenho muita dificuldade no corte curto, eu quero melhorar os meus cortes curtos. Eu começo com exercícios de motricidade, controle de materiais, forma de segurar o pente, forma de dividir e principalmente de manipular a tesoura. Da posição 1 para 2 para 3 e depois na 4, onde vejo o meu polegar está por fora, olha lá, olha só, tá vendo? Agora se eu tentar colocar o polegar para dentro, cuida o que acontece com o meu pulso. 1, 2, 3 e... tesoura para cima. Ah, Paulo, mas deixa o pulso reto então. Pronto, a tesoura está apontada para lá. Se eu apontar ela para cima, polegar para dentro, olha o meu pulso. E agora? Tesoura para cima, pulso reto, mas o polegar está repousando. Olha como é bacana quando nós temos esta curva aqui, este repouso, a caminha do dedo. Ó. Facilita muito para te repousar o polegar e abrir e fechar. Então, todo o acabamento, de baixo para cima, desenhando, esculpindo, depois vai girar a tesoura, vai trabalhar ela em várias posições. A tesoura precisa dançar na mão de todos vocês. Para que principalmente os movimentos, e isso é uma coisa que às vezes a gente não observa em grandes cortadores, em profissionais que a gente admira, a gente vê o todo, mas não vê o que eles estão fazendo no detalhe. Por isso, se tu queres aperfeiçoar o cabelo curto, controle os movimentos da tesoura, entenda como ela funciona, teste, fechou, puxou, não veio com a cabeça junto, opa,
já temos uma tesoura dentada. Boa, pode ser utilizada, mas não tenha só uma. Aos poucos, adquira uma, duas, três, tá show de bola, mas pelo menos duas. Uma com uma dentição um pouquinho mais larga e outra com a dentição um pouquinho mais fina. Depois de aperfeiçoarmos motricidade, postura, ter uma ferramenta de qualidade, aí nós podemos entrar num assunto. Paulo, a lâmina é por cima ou por baixo? Gente, tem muita coisa antes de chegar nessa hora, para que realmente tu consiga tirar proveito de uma tesoura dentada e que tu não desmonte aquilo que tu construiu. A tesoura dentada, quando mal utilizada, ela acaba desconstruindo como se, o corte e a estrutura como se fosse o soprar em um castelo de cartas. Tu derruba toda a estrutura. Aquilo cresce sem forma e às vezes tu não encontra o que tu fez quando a cliente voltou, certo? Então, minimamente, inicialmente, eu não estou dizendo que eu não avanço nas texturas, que eu não faço texturas profundas, e às vezes eu não avanço quase na raiz em algumas partes, no meio, algumas partes na ponta. Eu faço o que o cabelo me pede, certo? Mas primeiro, se eu estou aqui, veja, olha lá, aqui assim, ó. Vamos imaginar que agora eu vou preencher o espaço lá, ó. Isso ali, ó. Tá vendo? Então vamos supor que eu tenho o meu cabelo cortado desta forma, ó. Onde o de cima é maior que o de baixo, mas em repouso ele não o encobre. Isso é uma graduação. Gera expansão. Aqui é uma graduação céu, bem alta. Certo? Se eu criei esse design, se eu criei esta figura, que é assim, olha lá no quadro, certo? Por que eu vou com a tesoura destruí-la para que ela fique assim? Então eu já crio ela desta forma, entendeu? E ganho tempo. E sei o que estou fazendo. Se eu tenho uma proposta de um corte que tenha este formato, eu primeiro construo com uma lógica e conferência e depois eu refino, trabalhando no terço final, lá, ó, certo? Lá no terço final. E depois eu atuo um pouquinho mais, em algumas partes avançando, personalizando, mas sempre escutando o que o cabelo pede. Tudo parte da motricidade, tudo parte das posições da tesoura, tudo parte de uma boa ferramenta, principalmente se estamos falando de uma tesoura desfiadeira, onde insisto em falar, faz o teste aí na tua casa, tá? Pega uma boneca ou pega alguém da família aí, pega um cabelo, bate ela, bateu, tá? Quando descer, ela tem que deslizar, sem puxar. Caso tu tenha batido a tesoura e quando tu vai puxar, vem junto o cabelo, ou tu tá fechando ela, ou talvez, geralmente é a tesoura que não dá mais para utilizar. Paulo, mas não dá, eu posso bater, abrir e tirar, bater, abrir e tirar? Sim, tu pode. Mas uma tesoura dentada que tem esse comportamento que puxa, para mim, limita o sucesso e o alcance fantástico de acabamento que ela me permite. Por exemplo, é tão incrível quando eu consigo trabalhar desta forma, atacando o cabelo com uma tesoura dentada. Onde eu consigo personalizar, criando canais, corta um, pula um. Divido, corta um, pula um. Divide, corta um, pula um. Quando avanço em rodamuinhos, quando esculpo, quando vou conversando e o meu olho enxerga alguma questão e a minha ferramenta, muito incrível, esculpe, desenha e personaliza principalmente cabelos curtos, nucas e contornos, entregando sempre aquilo que o cabelo pede. Nesses comprimentos, Paulo, tu usaria talvez a tesoura dentada em alguma parte pontual para criar uma separação quase como se fossem canais. Olha lá. Também. Ela é parte do corte. As tesouras desfiadeiras precisam ser melhor desvendadas, respeitadas. Eu que sou filho de barbeiro e vi meu pai construindo inúmeros, centenas, milhares de cortes, milhares de cortes, usando uma tesoura desfiadeira, uma tesoura dentada. Hoje, com mais e mais opções que nós temos no mercado, com a riqueza de materiais que nós temos no mercado, elas nos facilitam muito o acabamento nos cabelos curtos. Para mim,
Paulo Bassani. Tesouras desfiadeiras, tesouras dentadas, são fundamentais para uma profissional que quer aperfeiçoar cortes curtos. Como compartilho com vocês muitas informações sobre cabelos curtos, principalmente no meu curso online, onde tem 7 cabelos curtos, riquíssimos em detalhes, e mostro, tá? E mostro como construir tudo isso. Como aplicar, tanto nas laterais quanto na nuca, para fazer isso da melhor forma, tá? Hoje mostrei uma pequena dica para vocês, só um detalhe, uma composição e um alerta, que precisamos trabalhar na estrutura, certo? Movimentando o pulso corretamente, o ângulo da tesoura, a entrada dela no fio para que se respeite a figura. Entender sempre, quem me acompanha aqui sabe que tem muito material e é a minha característica principal dentro dos cursos, onde eu passo para vocês, cabelo curto, quais são as fases de um corte. Quais são as fases de um corte? Eu comparo às vezes a uma obra onde eu falo, galera, vamos levantar a parede. Olha lá, ó, lá atrás. Vamos levantar a parede primeiro, tá toda certinha? Vamos levantar a parede. Conferiu? Tá certa? Tá geométrica? Legal. Agora vamos para a massa grossa. Quem sabe que a obra primeiro levanta, nível e prumo, tá tudo certo. Depois começa o refino, às vezes vem massa grossa, depois massa fina, depois massa corrida, e aí vem a lixa, vem a pintura, papel de parede, luzinha. Nossa, ficou igual ao projeto. Exatamente, mas quando tu estava subindo a obra, tu olhava aquela foto no teu celular que a tua arquiteta mandou, falou, meu Deus, não está nem perto disso. Quem está construindo a casa sabe as fases da obra. Aí continua, aí passa aquela massa grossa, meu Deus, tu olha a foto, mas tem uma luz aqui na imagem. A imagem é o cabelo pronto, a imagem é a foto que a cliente trouxe, a imagem é o final. Eu como cortador, tu como cortadora, tu tens que manter a tranquilidade e saber as fases do corte e se manter calma, para chegar lá no final com sucesso. Nós somos calmos para fazer mechas, reflita comigo. Lembra da tua cliente de hoje que tu atendeu, que tu fez mechas? Desfiou o cabelo, botou um papel, às vezes mal dobrado, que às vezes, né, não fica tão... Mas aí vai ficando desse tamanho, desse tamanho. Aí tu tira o papel, aquilo tá amarelo, ou amarelo claro, em algumas morenas, laranja. E tu tá calmo, tu tá calma. Cabelo desse tamanho, até brinca com o cliente, meu Deus, desse tamanho, ela cheia de papéis. E tu estás calma, tu estás no controle das fases da mecha. Aí tu vai lá, tira os papéis, aí quem desfiou muito, apanha um pouquinho para desembaraçar, consegue desembaraçar, mas quando vê a cor, meu Deus, essa cor não é a cor que eu quero. Calma, vai tonalizar, vamos supor que seja necessário. Tu estás calma, tu controlou as fases da mecha. Aí tu vai lá, tonaliza aquele cabelo ou esfuma a raiz, tu lava, tem uma marca, um degrau visível em uma mecha, talvez mal desfiada, ou que tu realmente criou uma marcação longe da raiz para depois apagar. Tu não se desespera com aquela marca, tu controla as fases da mecha. Depois tu tonaliza, depois tu hidrata, depois tu vem para a cadeira e tu enxerga a obra pronta. Mantenha a calma da maquiadora, que começa fazendo a pele, começa com os traços de luz e sombra, aquilo parece uma aborígene, às vezes depois vai misturando tudo, faz a base, vai, no final o batom aquilo. Nossa Senhora! Ela já enxergou pronta a maquiagem, ela controla as fases da maquiagem. A cortadora, o cortador de cabelos curtos principalmente, tem uma mania. Corta, larga e dá uma chacoalhada. Quem nunca aí que está me ouvindo? Corta, larga, dá uma chacoalhada e já desfia. Calma. Confia no método. Constrói a estrutura. Confere dos dois lados. Vê se um lado não está aqui e o outro aqui. Se um lado não está numa graduação mais baixa, ou numa graduação mais alta. Confere. Conferiu. Começa a primeira fase de refino. Bico de tesoura, talvez. Tesoura dentada.
Assenta a primeira fase, massa grossa como se fosse. Assenta o corte. Depois avança para as texturas que a gente ensina sempre para vocês. Em canais. Diagonal, corta um, pula um. Diagonal, corta um, pula um com a tesoura de fio navalha ou desfiadeira. Atacando onde o cabelo precisa. Confia naquilo que tu estás fazendo na fase úmida e cabelo curto, que tu estás em transformação e acabamento, não cabelo de máquina, mas mesmo a parte de cima, que já é maior que a máquina, mas é um cabelo, falamos do cabelo feminino, curto, seca e dá o acabamento com ele seco. Escuta as densidades, escuta as falhas, os rodamuinhos, ataca no lugar certo, personaliza, refina, mantenha a calma durante a obra. Sempre assim. Tá? Essa calma eu vou sempre lutar para que vocês ganhem. E eu nunca vou mostrar uma obra minha, principalmente nos cursos completos, tá? No curso online completo, tem os 2 módulos, fundamentos e avançado, nos meus cursos presenciais. Eu sempre vou entregar aquilo que um dia vocês vão estar aqui comigo nesse espaço, vão me assistir cortar um cabelo ou em um curso e vão ver eu cortar e vão ver que eu faço exatamente aquilo que eu conto para vocês. E que muitas vezes o meu trabalho durante a construção da estrutura, eu tenho que mandar uma foto para vocês. Eu seco, vamos supor que eu vou fazer um acabamento no cabelo Chanel ou no cabelo curto com ele seco. Eu faço a estrutura. Quando eu seco ele antes do refino, vocês se assustariam com o que tem ali. Por quê? Porque é uma estrutura tão bem cortada e conferida, mas em cima de imperfeições naturais do ser humano. Curvaturas, rodamuinhos, densidades, texturas distintas, pouco cabelo na nuca, muito cabelo na nuca, cabelo que cresce para cima de um lado, que cresce para baixo do outro. A vida real é essa. Eu não sou um instrutor só de bonecas. Se é de boneca, eu acho a fórmula mágica e vocês vão falar, nossa, o Paulo nunca erra. A primeira cliente que senta na tua cadeira tem ombros. Primeira coisa que essa moça não tem. Né? Ela tem o pescocinho assim, ó. Ela, senhora, às vezes senta assim. Como que soluciona isso? A gente conta o máximo de informações para vocês. Tá? Inclusive fica o meu convite para quem está aqui comigo, que assiste agora ao vivo ou vai assistir em outro momento. Hoje dia 9, né? Isso. Dia 9 de novembro de 2022, hoje quarta-feira. Se tu assiste e chegou até aqui comigo, eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Uma surpresa para vocês. Mas eu vou revelar ela só, e isso é verdade. Vocês não vão ver no meu feed, não vão ver nada postado ali, vocês só vão ver a novidade em um grupo chamado Estarei na Próxima Turma, que tu acessa através do link da bio do meu Instagram. Terminou a live ou está assistindo essa live em outro momento, clica, tá? Clica lá no link da minha bio do Instagram e entra. Estarei na Próxima Turma. Sexta-feira, tá? Eu vou mandar uma mensagem para vocês. E domingo vou contar um segredo, uma novidade. É uma oportunidade. Será rápida, mas quero que vocês aproveitem. E só vai ficar sabendo quem estiver neste grupo. Então, se tu assiste esse vídeo em outro momento, passado de novembro, passado da próxima segunda-feira, talvez as minhas orientações que tu acaba de assistir não valham mais, certo? Mas se tu assiste agora ao vivo ou em outro momento, até o próximo domingo, dia 20, entra no grupo que está no link da bio do meu Instagram para eu contar para vocês domingo e só nesse grupo uma novidade que vocês vão adorar. Eu espero vocês lá, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado. Semana que vem eu vou... Eu falei domingo dia 20, perdão. Domingo é dia
dia 13, né? Isso, domingo agora é dia 13, perdão. Eu tava com a cabeça lá mais pra frente, tá? Então, assim, agora nesse próximo domingo agora, tem novidades para vocês domingo agora, dia 13, tá? Vou contar para vocês. E semana que vem, em novembro, 14, segunda-feira, 15 e 16, eu estarei em Florianópolis. E na outra semana, dia 21, 22, 23 e 24, também em Florianópolis. Semana que vem, 14, 15, 16, módulo 1. Bom, módulo 2, 14, 15 e 16. Módulo 2, avançado, em Florianópolis. Penúltimo curso presencial do ano. E na outra semana, dias 21, 22, 23 e 24, 4 dias, módulo 1, Fundamentos. O último curso presencial de 2022. Depois, só lá em março começam os nossos cursos presenciais. Mas até lá, mesmo que tu não possa estar comigo aqui semana que vem, em novembro, em Florianópolis, entra no grupo, aproveita, porque domingo eu vou contar algo para vocês que vocês vão adorar. É uma oportunidade muito rápida e depois não tem mais volta, tá bom? Eu conto para vocês no próximo domingo, dia 13. Fique com Deus. Até lá, pessoal.